Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Um ensaio clínico aponta que um medicamento antidepressivo pode reduzir as chances de internações em pacientes com Covid-19. Foi o que concluiu uma publicação que saiu na Lancet Global Health, vinculada à revista Lancet. Os fármacos reduziriam a necessidade de cuidados avançados da doença em uma população de alto risco. A fluvoxamina, um medicamento que já existe e é de baixo custo, é usado como antidepressivo e contra o transtorno obsessivo-compulsivo. O medicamento foi testado em uma dezena de hospitais brasileiros. O objetivo foi estimar se o remédio permite evitar a hospitalização de pacientes com Covid-19 que o recebem logo após a detecção do vírus. Estudos anteriores já apontavam efeitos interessantes da fluvoxamina contra a Covid-19, mas foram realizados com amostras pequenas e uma metodologia que oferecia conclusões incertas. A análise foi feita com 700 pacientes que receberam o fármaco e outro grupo tratado com placebos. O estudo mediu quantos pacientes em cada grupo acabaram hospitalizados após 28 dias ou tiveram que passar mais de 6 horas em um pronto-socorro. Especialistas observaram que 11% dos pacientes tratados com fluvoxamina apresentaram alguma melhora contra 16% do grupo do placebo. Um comitê de especialistas americanos se pronunciou a favor da aplicação da vacina contra a Covid da Pfizer-BioNTech em crianças de 5 a 11 anos. Os especialistas independentes concluíram que os benefícios conhecidos, tanto diretos para a saúde das crianças quanto indiretos para pôr fim às interrupções escolares, superavam os riscos conhecidos. A recomendação do comitê tem caráter consultivo, mas é incomum que a administração de alimentos e medicamentos não a siga. Por isso, é esperado que a agência autorize em breve o uso da vacina para a faixa etária. Cerca de 28 milhões de crianças são elegíveis a receber a vacina a partir do mês que vem. E ainda falando sobre o assunto, a Agência Europeia de Medicamentos anunciou que lançou a revisão acelerada da pílula antiviral contra a Covid da farmacêutica americana Merck Sharp & Dohme. A corrida por combate eficaz e rápido contra a Covid-19 deve ganhar um reforço em breve. A Agência Europeia de Medicamentos anunciou que lançou a revisão acelerada da pílula Molnupiravir. De acordo com a EMA, os resultados preliminares dos estudos de laboratório e clínicos sugerem que o medicamento pode reduzir a capacidade do coronavírus de se multiplicar no corpo, prevenindo a hospitalização ou a morte dos pacientes. Caso seja aprovado, o comprimido representaria um grande avanço ao reduzir com bastante facilidade as formas graves da doença. Os antivirais, como o Molnupiravir, atuam de uma forma que diminui a capacidade do vírus de se replicar, o que interromperia a Covid. A pílula é administrada em pacientes imediatamente após testarem positivo. A EMA vai analisar a conformidade do Molnupiravir com as normas europeias em questões de eficácia, segurança e qualidade. O Comitê de Emergências da Organização Mundial da Saúde afirmou que a pandemia está longe do fim. Membros da organização aproveitaram o comunicado e fizeram um apelo para que os países reconheçam todas as vacinas aprovadas pela agência. O alerta é do Comitê de Emergências da Organização Mundial da Saúde. O grupo se reúne a cada 3 meses para fazer um balanço da situação. Na declaração, o comitê afirma que, embora tenha ocorrido progresso, graças a um uso maior das vacinas contra a Covid-19 e seus tratamentos, a análise da situação atual e dos modelos de previsão indicam que a pandemia está longe de ter acabado. O comitê também afirmou que decidiu por unanimidade que a pandemia constitui um fato extraordinário que continua prejudicando a saúde das populações de todo o mundo, apresenta um risco de propagação internacional e de uma perturbação do tráfego internacional e precisa de uma resposta global coordenada. Em suas recomendações aos governos, o comitê continua se opondo ao princípio do passaporte da vacina nas viagens internacionais, devido à distribuição desigual dos imunizantes no mundo.
O comitê também pediu aos estados que reconheçam as vacinas que receberam a autorização de uso emergencial da OMS. A pandemia da Covid-19 gerou em 2020 a queda mais expressiva já registrada dos fluxos migratórios nos países da OCDE, de mais de 30%. Todas as categorias de imigração caíram no ano passado, quando 3,7 milhões de pessoas chegaram aos Estados-membros da OCDE. Este é o menor número desde 2003. Os Estados Unidos, que permanecem como o primeiro país de imigração, registraram queda de 44% na comparação com 2019, com 576 mil chegadas no ano passado. A organização considera ainda que o coronavírus pôs fim a anos de melhoria contínua da situação dos imigrantes no mercado de trabalho. A pandemia quase eliminou uma década de progresso na integração de migrantes. Os níveis de emprego para migrantes nascidos no exterior tinham aumentado ao longo da década anterior à pandemia, mas as perdas de empregos em 2020 afetaram de forma desproporcional os migrantes. De acordo com a OCDE, os imigrantes fazem parte das populações mais vulneráveis, já que se concentram nos setores mais afetados pela crise sanitária, como a hotelaria. E mudando de assunto, os organizadores da Cúpula do Clima estão otimistas com a aprovação de um acordo para que os países mais ricos e poluentes encaminhem 100 bilhões de dólares por ano para ajudar os países mais pobres no enfrentamento da crise climática. Segundo o documento, a última análise financeira permite confiar que a meta será alcançada em 2023 e será superada nos anos seguintes. Em 2009, na Conferência do Clima de Copenhague, os países ricos se comprometeram a aumentar para 100 bilhões anuais em 2020 a ajuda aos estados do Sul na luta contra as mudanças climáticas. 10 anos depois, estão longe de seus objetivos. Em 2019, alcançaram apenas 79,6 bilhões. Os números para 2020 são desconhecidos, mas é quase certo que o objetivo não foi atingido, reconheceu o presidente da COP26, Alok Sharma. Essa promessa não cumprida prejudica os preparativos para a COP26, que começa em 31 de outubro, na cidade escocesa de Glasgow. O governo britânico espera convencer cerca de 200 países a fazer mais para reduzir suas emissões, a fim de conter o aquecimento global abaixo de 1,5 grau, em comparação com a era pré-industrial, conforme previsto pelos Acordos de Paris. E o continente asiático experimentou em 2020 o ano mais quente já registrado. Os dados foram divulgados pela ONU. A entidade apontou que a temperatura média em 2020 foi de 1,39 graus superior à registrada no período entre 1981 e 2010. O aquecimento foi sentido em todo o continente, com temperaturas recordes na Sibéria, mas também nos oceanos Índico, Pacífico e Ártico. No final de junho, os termômetros chegaram a 38 graus na região nordeste da Sibéria Russa, a temperatura mais alta já registrada ao norte do Círculo Polar Ártico. O relatório também observa que as temperaturas na superfície da água na Ásia aumentam mais rápido do que no restante do mundo. Em algumas partes do Mar Arábico ou do Oceano Ártico, o aumento é 3 vezes superior à média. Já sobre as geleiras asiáticas, a organização estima uma aceleração de seu retrocesso e prevê uma redução de sua massa de gelo entre 20% e 40% até 2050, um fato que vai afetar a vida e os meios de subsistência de cerca de 750 milhões de pessoas. Um estudo recente publicado na revista Science afirma que o rápido aquecimento do Ártico pode ser uma das principais causas das ondas de frio extremas que atingem tanto a Ásia quanto os Estados Unidos durante o inverno.
Ainda falando sobre o assunto, uma notícia só aumenta a preocupação dos cientistas sobre as mudanças climáticas. As concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera voltaram a atingir um novo recorde em 2020. O alerta foi realizado pela Organização Meteorológica Mundial. De acordo com o boletim da OMM, a taxa de aumento anual registrada foi superior à média do período 2011-2020. No relatório, a agência da ONU indica também que já se evidencia a transição de uma parte da Amazônia, considerado local de absorção, para uma fonte de emissão de carbono por causa do desmatamento. Today we are talking about greenhouse gases Hoje estamos falando de gases de efeito estufa e novamente quebramos recordes nos principais gases poluentes, como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. E essa tendência negativa que observamos antes por décadas continuou. Segundo a organização, a desaceleração econômica causada pela Covid-19 não teve qualquer efeito evidente sobre os níveis atmosféricos dos gases de efeito estufa. A OMM informou ainda que as emissões não param e que a temperatura mundial continuará subindo. O boletim explica que, como o dióxido de carbono é um gás de vida longa, o nível de temperatura observado hoje persistirá por várias décadas, mesmo se as emissões fossem rapidamente reduzidas até alcançar o nível de zero líquido. E olha só, o Mar Morto localizado no Oriente Médio está encolhendo em ritmo alarmante. O nível da sua superfície cai cerca de 1 metro por ano. E conforme suas águas recuam, surgem crateras capazes de fazer ruir construções inteiras. Esta paisagem lunar um dia esteve coberta pela água salgada do Mar Morto. Mas desde a década de 1960, a famosa extensão de água no deserto perdeu 1/3 de sua superfície. A água azul recua cerca de 1 metro a cada ano e deixa para trás uma paisagem de sal e perfurada com buracos. Vê aquelas marcas? Não podemos ir lá porque é muito perigoso por causa dos buracos e da areia. Você pode afundar. Quando éramos pequenos, íamos ao spa, Porto do Mar. Não há mais mar. Está a 3 quilômetros daqui. Os sumidouros podem ultrapassar 10 metros de profundidade e são um testemunho do encolhimento do mar. O recuo da água salgada deixa para trás depósitos subterrâneos de sal. O escoamento das enchentes ocasionais se infiltra no solo e dissolve as manchas de sal. Sem apoio, o terreno acaba desmoronando. O Mar Morto tem uma personalidade e eu sinto que isso está morrendo. É horrível ver algo com que você cresceu desaparecer e é exatamente isso que ocorre aqui. Mas ao norte, todo um complexo turístico se transformou em uma cidade fantasma. As calçadas estão destruídas, os postes de luz revirados e as plantações de tâmaras abandonadas. É fácil ver que a natureza está dizendo, basta, acabou, claro, mas seria bom se fosse apenas a própria natureza. O homem interferiu aqui e temos que cuidar disso. Desculpe-me dizer isso de forma franca, mas temos que ter vergonha de nós mesmos por permitir que isso acontecesse. Especialistas apontam indícios de que a situação aqui não pode ser controlada. Já são milhares os sumidouros ao redor do Mar Morto, na Jordânia, Israel e na Cisjordânia ocupada. As crateras refletem a conduta política que literalmente dizimou o fluxo de água para o Mar Morto. A mudança climática acelera ainda mais a evaporação. Cientistas afirmam que não se pode parar este fenômeno pelos próximos 100 anos. Ele vai continuar a retroceder, não importa o que façamos. A cúpula do clima, a COP26, pode ser uma oportunidade para que novos acordos selem também o destino de comunidades inteiras pelo mundo. Cientistas finlandeses finalizaram uma nova técnica que permite que o café, uma das bebidas mais consumidas do planeta, seja fabricado de forma mais sustentável. Depois do bife, café de laboratório. Cientistas do Centro de Pesquisa Técnica finlandês vêm cultivando um café que pode ajudar a conter os efeitos da mudança climática,
que reduzem a produtividade das plantações e levam os agricultores a expandir suas terras, adentrando a floresta tropical para suas lavouras. O café é com certeza um produto problemático. É claro que pode ser um produto de luxo, mas é um produto barato no final das contas. Por isso existem múltiplas questões. No processo de produção existem problemas como o direito à terra e há também a situação da mudança climática. Dessa forma, a área de produção onde pode-se plantar café está encolhendo. O café desenvolvido é baseado nos mesmos princípios da agricultura celular, cada vez mais usada para a carne produzida em laboratório, que não envolve matar animais. O novo produto não foi moído, mas é o resultado de um aglomerado de células de uma planta de café, sob condições de temperatura, luz e oxigênio controlados em um bioreator. Depois de torrado, o pó é preparado exatamente da mesma forma que o café clássico. Chega perto do sabor do café, digo que fica em algum lugar entre um chá preto e um café, em algum lugar no meio desses sabores. Mas é preciso acrescentar que não somos torradores de café profissionais e muito da geração de sabor acontece nas escolhas do processo de torra. Os pesquisadores estimam que levará pelo menos 4 anos para que o café de laboratório chegue às prateleiras dos supermercados. Os baristas que se preparem. Muito bom, hein? Eu quero experimentar. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.